noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz, amém? Que bom tê-los aqui na casa de Deus. Depois aí de algumas semanas, acho que mais de um mês, não é? Que nós não fazíamos isso, nos encontrávamos aqui neste lugar. Eu estou muito feliz, espero que você também esteja, estarmos aqui reunidos. É um tempo que a gente não consegue explicar, não é, irmãos? A gente estava conversando agora há pouco que daqui a alguns anos, sei lá, daqui vários anos, nós vamos tentar explicar isso para os mais jovens, quem sabe para os filhos, para os netos, e a gente não vai saber como fazer muito bem, porque é um momento bem diferente, não é? É um momento onde a gente, enfim, só Deus para realmente trazer a cada um de nós um conforto, um amparo, e saber que todas as coisas estão no controle dele. Você crê nisso? Você crê nisso que, independente das circunstâncias, Deus está no controle de todas as coisas? Amém? Que seja assim, meu irmão. A gente está vivendo um caos, o mundo está desesperado, mas que nós possamos estar firmes na rocha, que é o Senhor, e que esse momento vai passar, que nós vamos retomar as nossas vidas, e que no nome de Jesus nós vamos sair com certeza mais fortes e mais próximos do nosso Deus. Que assim seja. Amém? Estamos fazendo a transmissão? Sim? Então, para você que está em casa, gostaria de desejar uma boa noite, a graça e a paz. Estamos aqui na Igreja Batista Central em Guarapuava, e para a gente é uma alegria se você puder estar aí do outro lado acompanhando essa live, esse culto. Talvez você não esteja sabendo, mas estamos com alguns irmãos aqui no templo, cerca de 20 pessoas, eu contei agora há pouco, contando, não é, nós que estamos aqui também no altar, e que você mesmo aí, um pouco distante, quem sabe, na sua casa, aqui mesmo em Guarapuava, mas em outro município, em outra cidade, sei lá, do estado do Paraná, ou de outro estado do nosso país, que você possa ser abençoado essa noite através do louvor, das canções, que você possa ser abençoado através da palavra, e que em nome de Jesus, todos nós que estamos aqui reunidos, vocês que estão aí do outro lado, possamos ter esse tempo realmente com o nosso coração, igreja, dedicado a adorar a Deus. Estava sentindo falta disso? Amém. Claro, nós estávamos adorando a Deus à distância. Agora chegou a hora de nós retomarmos um pouco daquilo que era estarmos juntos como igreja do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos ter um tempo de canções, e que você possa, meu irmão, mesmo um pouco desacostumado, talvez assim, estamos aqui, né, com um certo isolamento, distantes um do outro, mas que você possa estar entregando a sua vida no altar de Deus, que você possa realmente dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser uma nova criatura, Pai. As coisas que estão acontecendo nesse mundo estão tocando em nós, estão mexendo comigo, mas que no nome de Jesus nós possamos sair mais fortes disso tudo. Que a igreja do Senhor Jesus em Guarapuava, no Brasil e no mundo possa realmente mostrar a sua missão que foi dada pelo próprio Cristo. Que você, meu irmão, possa servir, que você possa ser realmente a luz do mundo e o sal dessa terra. Nós vamos ter um tempo de canções, aproveite esse momento, adore a Deus, vamos declarar as grandezas, vamos declarar o quanto Ele é maravilhoso, vamos dizer que o Filho dele, Jesus Cristo, morreu na cruz no nosso lugar. Que você possa realmente entregar o seu coração quebrantado na presença do Pai. Amém? Vamos adorar a Deus. Jesus em tua presença, eu
Pai, no nome de Jesus, nós estamos reunidos, Deus, aqui neste lugar. E também, Senhor, a tua igreja que está espalhada neste mundo, que está nesse momento acompanhando essa live. Deus, no nome de Jesus, nós queremos clamar pela tua presença aqui neste lugar. Nós queremos dizer, Senhor, que nós não somos nada sem ti. Estamos reunidos, Senhor, depois de algum tempo, mas sabemos que durante esse período que passou, o Senhor jamais nos abandonou. A gente só não estava se reunindo, Senhor, mas cremos, Deus, que o teu Espírito estava agindo no nosso meio, cada um na sua casa, cada um no seu local. Mas agora, Senhor, que vamos retomar esses nossos encontros aqui neste lugar que nós chamamos Casa de Deus, que nós possamos realmente nos erguer como igreja do Senhor, e que a Igreja Batista Central de Guarapuava possa ser, Deus, uma representação do teu reino aqui em Guarapuava, aqui nessa região, em nome de Jesus. Usa cada um de nós, usa a tua igreja, usa Deus aqui, a todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão acompanhando das suas casas, para que juntos nós possamos realmente ser um reflexo da tua glória, da tua presença aqui nessa terra, que está tão sedente, Senhor, que está tão carente, que necessita tanto de uma transformação, precisa tanto, Senhor, te conhecer, em nome de Jesus. Vem, Deus, neste lugar, toma, Senhor, esse culto na tua presença. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Igreja, vamos declarar aqui grandes coisas Deus vai fazer neste lugar, Deus vai fazer na minha e na sua vida. Amém? Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei desse povo, esse Senhor, tu és a luz desse mundo, esperança para o és a paz dos corações. Ninguém
Senhor, não há outro nome como o teu. Aleluia. Vamos clamar, igreja, que o Espírito Santo venha soprar em nós. Amém? você estiver, declare isso. Espírito
Aí na sua casa, onde você estiver, diga isso a Ele. Espírito, aonde você estiver, diga que os céus se abram. Permita que o profético adentre a sua casa. Nós declaramos que desde hoje para todo sempre a igreja do Senhor é indestrutível. O teu reino. Se você pode entrar no mundo espiritual agora e orar, declarar isso sobre a sua casa. A nossa fé e esperança estão em Deus. Declare isso. Permita que o Espírito Santo invada a sua vida. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus se abram. Que os céus se abram sobre a sua casa. Que os céus se abram sobre a sua família. Que os céus se abram sobre os seus negócios. Que os céus se abram sobre a sua igreja. Que os céus se abram sobre Guarapuava. Que os céus se abram sobre o estado do Pará. Que os céus se abram sobre o estado do Mato Grosso do Sul, sobre o estado do Paraná e tantos lugares que estão nos assistindo. Que o céu se abra sobre a sua casa, meu irmão, você que está aqui. Esta noite é uma noite profética. É uma noite onde o Espírito Santo reservou para poder falar conosco acerca do nosso futuro. Então eu queria convidar você a declarar mais uma vez que os céus fechados se abram profeticamente sobre a sua vida e sobre a nação brasileira. Aleluias. Que se abram os céus, o teu reino vem. Declare Nossa fé está o nosso Deus. Que se abram os céus. Você pode sentir a presença dele. Nós podemos sentir a presença dele. Que os céus fechados se abram. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram. A nossa fé e esperança estão em Senhor, que isso seja uma verdade. Que os céus que estão fechados possam se abrir sobre nós. E que nós possamos usufruir da graça, da paz e da restauração do nosso Deus. Graça e paz, amados. Amém? Pode sentar. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui, né? Todo mundo de máscara, como vocês estão lindos, né? Pessoal do louvor agora, todo mundo vai pôr máscara também. Ô Rava, dá só uma melhorada aqui para mim que eu não estou me ouvindo. Nós estamos ao vivo, aí maravilha. Desde a Igreja Batista Central aqui em Guarapuava. E a partir de agora vai ser assim. Pastor, e quando voltar os cultos abertos? Nós vamos estar chegando em todos os lugares do Brasil também. E é uma bênção saber que você está aí. Onde quer que você esteja ouvindo esta palavra. E que bom você, meu irmão, você, minha irmã que veio, que está aqui presente. Nós somos gratos e felizes a Deus
porque a sua presença, ela faz com que nós possamos realmente pensar naquilo que é a vontade soberana de Deus. Estivemos aí fechados durante muito tempo, estivemos fechados durante um tempo, até maior do que aquilo que a gente esperava. Nós estivemos aqui nesse altar, praticamente eu, Felipe e Adriano, durante todo esse mês, e nós estávamos aqui, profetizando, trazendo a palavra do Senhor até o teu coração. E eu sei que você que estava em casa, estava sentindo a presença de Deus. E que bom que você está aqui. Bate uma foto daqui para lá também, ó. Assim, pegando todo mundo de máscara, bonito, né? E você que está em casa, que tem sido alguém que tem caminhado conosco durante todo esse tempo. Eu sou o pastor Eduardo, nós estamos aqui e nós queremos abençoá-lo desde todo sempre. Esta é a Igreja Batista Central na cidade de Guarapuava, e nós estamos voltando hoje às nossas atividades. E que bom que nós estamos podendo alcançar a sua vida. Nós estamos melhorando a cada dia mais a nossa qualidade de transmissão, e com certeza chegaremos a uma qualidade muito maior. Hoje eu quero ministrar ao teu coração, você que está aqui, você que está em casa, com uma palavra que Deus imprimiu no meu coração há alguns anos atrás, e ela tem sido uma palavra que me dá um norte. E quando eu perguntava ao Senhor o que pregar neste primeiro momento em que nós vamos ter algumas pessoas diante de nós, o que pregar quando nós estamos voltando, e Deus trouxe ela ao meu coração. E eu queria que você fosse até o livro de Ruth. Nós vamos andar pelo livro de Ruth, e nós vamos por ali caminhar e pensar nessa situação, olhando para a vida desta mulher, olhando para a história que este livro nos conta. Mas eu quero começar lendo o capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17. Acho que eu estou emocionado, mas minha voz até deu uma... Ou eu gritei muito aí que os céus fechados se abram, porque eu quero ver o céu se abrindo sobre as nossas vidas, amém? Eu vou acostumar a ficar parado, viu? Do versículo 17, do versículo 13, diz assim, capítulo 4: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela foi-lhe por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. E ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs no seu colo, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Imagina você e eu podemos ter uma notícia. Um dia nós olhamos e alguém escrever: este é Eduardo, ele é o pai de Hanan Esther, que é mãe do doutor fulano, que é mãe do doutor ciclano. Imagine você podendo olhar hoje e perguntando o nome do seu pai, dizendo: este aqui é Felipe, ele é filho de Sandra, filho de fulano, e ele deu à luz a um grande doutor. Ou seu filho sendo um grande doutor. Quando eu digo doutor, não estou falando de medicina, eu estou falando de posicionamento, de vitória. Como é gostoso podermos ouvir: aquele lá é fulano, ele era neto, ele era bisneto, ele era filho de alguém, e aquele fulano venceu. Essa é a história que talvez eu e você, como pai e como mãe, pensamos em que seja escrito aos nossos filhos. Todo pai e toda mãe espera que seja tido um relato: eu sou Eduardo, o pai de Emanuela,
Emanuela, que se tornou isso, que se tornou aquilo, uma bênção de Deus. Esse é o nosso sonho, a nossa expectativa. Eu sou Márcio e Sandra, nós somos os pais de Rafaela, que se tornou uma grande profissional em alguma área da sua vida. Esse é o nosso sonho, essa notícia é linda. A Bíblia está dizendo, Ruth, ela é a avó do maior rei de Israel. Está dizendo, Obed, aliás, ela é bisavó do maior rei de Israel. Quando eu digo essa história de Ruth, nós ficamos impressionados com a vida dessa mulher. Mas eu quero que você lê comigo versículo 1 ao versículo 5 do primeiro capítulo. O primeiro capítulo, aliás, versículo 3 ao versículo 5, conta também a história de uma outra mulher. E esta outra mulher é a sogra de Ruth. Mas a história dela nos conta assim. Versículo 3 diz: e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e de a outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Que notícia triste. A Bíblia está dizendo, e eu fiz questão de ler 10 anos 2 vezes, para que nós pudéssemos entender que eles foram maridos que morreram, 3 homens de uma família. Esta mulher enterrou seu marido, esta mulher enterrou seus 2 filhos. Que história triste, que história complicada, que história difícil. Quando você olha para a história de Ruth, você diz que história linda. Mas quando você olha para a história de Noemi, você diz que história triste. E quando nós, eu e você, ao analisarmos os caminhos, o contexto das histórias, nós não vamos nos deparar apenas com as notícias. Olhar para a notícia é uma coisa, olhar para a história que construiu a notícia é outra coisa. Então nós precisamos analisar os contextos em que eles foram escritos, os caminhos e as decisões que foram tomadas e que levaram essas histórias a serem escritas dessa forma. Precisamos entender sobre semeadura, precisamos entender que foram semeadas no reino do Espírito através da vida destas mulheres algo que gerou esta colheita. E para que nós, nesse tempo de reabertura, nesse tempo em que nós estamos reaprendendo a viver, para que 2020 se torne um ano de expectativa, para que 2020 se torne um ano de resposta, para que 2020 se torne um ano em que nós possamos vivenciar ainda a grandeza de Deus, o milagre, o poder do Senhor, nós precisamos extrair deste lugar, destas passagens, alguma lição. Meu irmão, eu sei que você que está em casa, eu sei que você que está aqui no templo, está vivendo, passando por um momento de expectativa no seu coração, como eu também estou. Nós estamos mais para pensarmos no que será, do que no que está acontecendo. Mas eu queria chamar a sua atenção, com base na história dessas 2 mulheres, para que eu e você saiamos desta igreja hoje, para que você que nos ouve em qualquer lugar do Brasil, possa sair desta noite, ao término deste culto, com uma palavra de destino, com uma palavra de mudança, com uma palavra que mexa com os nossos corações. Você sabe que todas as vezes que eram colocado nome nas pessoas, o nome era colocado de acordo com o momento em que a família estava vivendo, principalmente em Israel. Quando se dava um nome a alguém, é porque a pessoa estava vivendo aquele momento X. Então eu quero relatar para você o significado dos nomes, para que nós possamos entender um momento. Noemi significa feliz, minha delícia. Os pais de Noemi, quando deram-lhe o nome, estavam dizendo: nós estamos felizes, nós estamos vivendo
momentos deliciosos nas nossas vidas. Talvez Noemi tenha nascido no melhor momento da sua vida financeira, da vida de uma grande colheita dos seus pais, no momento ímpar da vida daquela família. O nome Abimeleque significa meu pai é rei. Talvez quando ele nasceu, o pai estivesse também comemorando momentos sublimes da sua vida. Meu irmão, olha que coisa mais linda. Quando nasce Malom e Quilion, eles dão os nomes. Malom significa louvor. Eles estavam jubilando. Quilion significa ornamento. Coisas lindas, bonitas. Olha a história dessa família. E essa é a história de uma família que morre em uma terra inóspita, que morre em uma terra que não pertencia a eles. E quem era Ruth, que tem um final tão lindo? Ruth é dos moabitas. Quem são os moabitas, pastor? Geração de pecado, do incesto de uma filha com seu pai. Qual a história? Os moabitas vão nascer das filhas de Ló, que com medo de ficarem perdidas, embriagam seu pai e tem relação com ele. E desse incesto nasce essa geração que em toda a história bíblica deu problema ao povo de Deus. Os moabitas e os amonitas são perseguidores do povo de Deus. E como é que esta mulher vai ter o seu nome escrito, cravado na tábua e na genealogia de Jesus, se você olhar em Mateus? Como é que isso vai acontecer? E como essa história de Noemi, feliz, minha delícia, casada com meu pai é rei, mãe do louvor e do ornamento, termina tão triste? Quando nós olhamos para o versículo 1, e talvez hoje nós pudéssemos parafrasear de uma outra maneira, diz assim: sucedeu que nos dias dos juízes julgavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e dos seus filhos Malom e Quilion. Eufrates de Belém de Judá. Chegaram aos campos de Moabe e ali ficaram. E o restante é aquilo que eu disse, aí morre o homem. Seus filhos casam, ficam lá 10 anos, mas também morrem. A primeira coisa que eu quero dizer para você, que eu quero que você entenda isso essa noite. Querido, eu estava na minha casa antes de vir ao culto. Eu fui ao banheiro, terminei de tomar banho, estava me arrumando. E Deus me visitou de uma forma poderosa. E falou comigo coisas. Pastor, como assim? Falou com o senhor? Eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu estava ali e veio impressões, insights no meu espírito, que me deram direções. E a palavra de hoje é uma palavra de mudança, de transformação, de destino para mim e para você. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda: não importa de onde você veio, Deus não está interessado na sua vida pregressa. Deus não está interessado nos seus pecados. Deus não está interessado no seu extrato social. Deus não está interessado se você teve ou não condições de estudo. Deus não está interessado nas decisões que você tomou lá no passado. Ele está interessado nas decisões que você tomará daqui para frente. Esse tempo de pandemia, esse tempo de paradeira, Deus está nos dando a oportunidade de ressignificar a nossa existência. Está dando tempo de nos ressignificar como seres humanos, como adoradores. Eu acredito que quando ele disse, mas vem a hora, e já chegou, Jesus falando no poço de Jacó com a mulher samaritana, e esta é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esta é a hora em que os verdadeiros adoradores se levantarão, e levantarão igrejas fortes, igrejas tremendas, que farão a diferença nesta nação. Quando eu olho para isso, eu começo a entender que não importa de onde eu vim, não importa se a minha família tinha dinheiro, não importa se eles puderam me dar os melhores tênis, roupa ou não,
não importa quem eu era, não importa os pecados que eu cometi, o que importa é a decisão que eu tomo em servir, em adorar e em caminhar na linha desse Deus que é tremendo, que é poderoso e que é infinitamente poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que nós opera. Ouça o que o Espírito está dizendo a você. Noemi vinha de uma história linda e teve um momento trágico. Ruth tinha tudo para se tornar mais uma perturbadora do povo de Deus, tinha tudo para se tornar mais uma mulher dada de qualquer maneira entre os moabitas, mas porque tomaram decisões, suas vidas foram mudadas. Então decidir por Deus e honrá-lo determinará o que vai acontecer no nosso futuro a partir de hoje, a partir deste ano de 2020. Segunda coisa que eu aprendo: não tome decisões movidas por circunstâncias. A Bíblia diz que eles estavam em Belém, e Belém significa casa do pão. O nome Belém significa a casa do pão, e é por isso que o pão da vida nasceu em Belém. Então, eles estavam na casa do pão, mas porque havia uma circunstância adversa, eles se moveram para uma terra de incertezas. Queridos, ouça, eu e você precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos estar ligados. Nós não podemos trocar uma vida de certeza por um mundo de ilusões. Nós não podemos nos mover pela circunstância. Tá, existe uma crise instaurada? Sim, existe. Existe uma dúvida para o futuro? Sim, existe. Mas nós não precisamos tomar decisões desse momento de quarentena, neste momento em que estamos parados. Nós não podemos tomar decisões motivadas pelas circunstâncias. Eu sei que talvez você que esteja me ouvindo possa estar passando por um momento financeiro difícil. Talvez os seus negócios estão atravessando uma fase difícil. Talvez a sua vida familiar esteja atravessando um momento difícil, mas por favor, continue crendo e acreditando que Deus pode mudar as circunstâncias. Aquele que te chamou é fiel para cumprir cada promessa. Aquele que lhe chamou é fiel para continuar te sustentando. Então, amados, no nome de Jesus, não deixe a casa do pão para uma terra de incertezas. Tem gente pensando em mudar de serviço, tem gente pensando em mudar de casa, tem gente pensando em mudar de cidade. Por favor, aguarde mais um pouco. Espere a providência, espere o mover, espere Deus chegar. Porque nós precisamos entender que qualquer decisão que nós tomarmos agora, nós vamos tomar uma decisão movidos pela emoção. E a emoção e a circunstância não pode nos doutrinar. Nós precisamos saber em quem nós temos crido. Eles deixaram a casa do pão e foram para uma terra de incertezas. E na terra de incertezas deu tudo errado. Na terra de incerteza o seu marido morreu. Na terra de incerteza morreram os 2 filhos. E esta mulher ficou num lugar onde ela não tinha nem herança, onde ela não tinha nem terra, onde ela não tinha mais nada. E ela ficou ali dependendo das suas noras. Mas ela olhou para aquele povo que não era o seu povo. Ela olhou para aquela situação que não era a sua situação. Ela olhou para aquele lugar que não era o seu lugar. E então ela precisava tomar uma decisão. Então a pergunta é: como podemos reverter as decisões que nos levaram a experimentar possível morte dos nossos sonhos? Talvez você que esteja me ouvindo, você que está aqui hoje, tomou decisões na vida e você está sofrendo porque tomou essas decisões. Nós tomamos decisões, amados, e essas decisões nos ferem, elas nos machucam. E a gente diz: ah, se eu pudesse, ah, se eu não tivesse feito isso, ah, se eu não tivesse aceitado aquilo, ah, se eu não tivesse permitido aquilo. Queridos, essa lamúria não vai resolver. O que vai resolver é tomar uma nova atitude. E como é que nós podemos fazer isso? Para reverter aquilo. E talvez essa pergunta seja: e como é que nós vamos recomeçar? Pastor, a partir dessa semana acho que as coisas vão se abrir. Ou daqui 15 dias ou 20 dias tudo vai estar voltando ao normal, ou ainda gradativamente. Como é que nós podemos fazer? E aí eu te
te dou algumas direções. Primeiro, tome decisões motivadas por gratidão. Se você ler até o versículo 22, você vai ver que depois dessa tragédia toda, Noemi chega e diz assim: olha, eu vou embora. Noemi começa a rever as suas decisões. E a primeira decisão que ela toma é retornar. Eu e você precisamos aprender a voltar. Queridos, não existe vergonha nenhuma em recomeçar. Não existe vergonha nenhuma em começar do zero. Não existe vergonha nenhuma em começar de baixo. Noemi diz: eu vou voltar. E ela chega e diz assim, olha, versículo 8, melhor dizendo, diz assim: disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. Ela diz: eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar lá atrás, e quem sabe lá eu vou encontrar o favor de Deus. Mas ela estava voltando, porque chegou a notícia que Deus estava visitando o seu povo. Queridos, Deus vai nos visitar, Deus vai continuar nos abençoando. Creia nisso, você não pode perder essa expectativa. E quando ela diz que ela está retornando, ela diz às suas noras: casem de novo, construam a vida novamente, construam tudo de novo. E elas choram. Mas aí elas dizem as duas no versículo 10: nós vamos voltar contigo ao teu povo. Mas ela insiste dizendo: não, volta, eu não tenho mais filho no ventre, eu não tenho isso. E uma vai, a outra vem, elas não sabem qual é o caminho a tomar. Mas o versículo de número 16 nos mostra como Ruth, tendo toda a perspectiva, tendo toda a prerrogativa para ter uma vida comum, toma uma decisão, e a sua vida entra em uma rota de bênção, de graça e de avivamento da parte de Deus. Ela diz assim: disse porém Ruth: não me inste para que te abandone, te deixe de te seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto se outra coisa, que não seja a morte me separar de ti. O que eu aprendo com Ruth nesse processo de recomeço, igreja? Eu aprendo que nós devemos tomar decisões motivadas pela gratidão. Todo recomeço é difícil, mas existem horas que nós precisamos voltar. Ainda que humilhados, é necessário recomeçar, mas precisamos voltar com o coração cheio de gratidão. E ela volta, e quando nós tomamos estas decisões, Deus começa a abrir porta para a nossa restauração. Deus começa a abrir porta, Deus começa a fazer milagres. Talvez você esteja em dúvida, como vai ser? Se você decidir recomeçar com o coração grato, Deus vai abrir porta para você e para mim. Deus vai abrir porta para esta igreja. Deus vai abrir porta para qualquer pessoa que esteja me ouvindo, porque Ele é poderoso. Ele é Deus e continua sentado no seu trono de glória. E a Bíblia continua, quando ela decide, ela, dentro dessa decisão do versículo 16, Ruth nos dá uma aula de mudança. Os moabitas serviam a vários deuses, não estavam nem aí para o Deus de Israel. Mas quando ela toma a decisão, ela diz a Noemi: o teu povo será o teu povo, mas o teu Deus será o meu Deus. Precisamos tomar. E aí nós vamos ao capítulo 2, versículo de 1 ao 7. Porque elas voltam para casa. Noemi diz: o meu nome não é mais Noemi, é Mara, que significa amarga. Ela muda o seu nome, mas ela volta. E aí o versículo vai dizendo assim, o capítulo 2 começa dizendo: e tinha Noemi um parente do seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e o seu nome era Boaz, que significa resgatador. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei as espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo.
após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã até até agora, a não ser um pouco do que esteve sentada em casa. O que é que Ruth nos ensina? Que todo recomeço precisa ser por baixo. Ela está fazendo uso de uma lei de Levítico, capítulo 19, do versículo 9 ao 10, que diz que as espigas caídas eram para os pobres, para quem não tinha plantação, para quem não tinha como semear, para quem não tinha como colher. As pessoas faziam a colheita e as espigas que caíam ficavam para esses, e eles pegavam e conseguiam extrair o seu sustento dali. Ela decide extrair o sustento para ela e também para sua sogra, através de um recomeço por baixo. Precisamos saber que nós devemos entrar pela porta. Recomeçar é uma arte para quem tem muita coragem, porque às vezes nós somos feridos, picados, contaminados pela pandemia do orgulho. O nosso orgulho não permite dizer que precisamos recomeçar, não permite nos dizer que precisamos de ajuda, que precisamos começar a colher espigas de novo, mudar o nosso padrão de vida, quem sabe. Ela nos dá essa aula. Onde queremos chegar, nós precisamos saber, mas precisamos saber onde estamos, quem somos e quais os recursos que nós temos. Ela sabia onde ela queria ir, mas ela sabia que o recurso que ela tinha era colher as espigas caídas. Então decida começar por baixo, porque quando você decide começar por baixo, Deus prepara oportunidades de rapidez para nos restaurar. A Bíblia vai nos dizer, no versículo de número 17, e eu quero só contar o contexto. Boaz então pergunta quem é ela, ele diz e ele diz: deixa ela colher então, deixa ela à vontade. E aí o versículo de número 17 vai dizer assim: e esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, foi quase um efa de cevada. Aproveite as oportunidades que Deus te dá, que Deus te proporciona. Um efa de cevada pesava cerca de 17 quilos. Eu estou falando de uma mulher pegando espigas no chão e debulhando. Já debulhou milho, irmão? Quem aqui já debulhou milho? É punk o negócio. Eu ainda tinha bronquite. Eu debulava milho e saía de lá. Se você já viu o sono de alguém que tem bronquite respirando, meu Deus. Mas debulhava. Essa mulher, em um dia, foi dada a ela a oportunidade de pegar as espigas caídas. Ela debulhou 17 quilos, aproximadamente 17 quilos e 600 gramas de milho. O que ela nos mostra? Ela nos mostra que nós devemos aproveitar todas as oportunidades. Às vezes Deus nos dá a oportunidade de termos alguém do nosso lado para nos orientar. Ela tinha mulher, eu vou dizer isso para você daqui a pouco. Às vezes nós temos a oportunidade de recomeçar com um serviço que é um pouco mais, que não é o serviço do nosso diploma, mas é o serviço que nós temos. Às vezes Deus nos dá a oportunidade de começarmos algo do baixo, do zero. Mas se foi Deus que está nos dando a oportunidade, nós precisamos entender isso. Precisamos vencer o Covid, não 19, mas o Covid do orgulho, para que nós possamos entender que nós estamos recomeçando. Isso não é vergonha para ninguém, ela fez isso. Então aproveite as oportunidades que Deus está lhe proporcionando. Precisamos ser diligentes no que estamos fazendo, independente do que seja. Colossenses capítulo 3, versículo 23 ao versículo 25. Eu quero fazer questão de ler, porque neste tempo de pandemia nós estamos vivendo algumas dúvidas no nosso coração. Nós estamos vendo, e desculpe o que eu vou falar, não quero entrar em pormenores, mas nós estamos vivendo uma crise sistêmica, uma crise moral.
é crise política, é crise financeira, é crise de não sei o quê. Queridos, nós estamos perdidos e nós somos a resposta de toda essa crise. Ouça o que eu estou lhe dizendo. A resposta não está na presidência da república, no governador, no prefeito. A resposta está na igreja do Senhor Jesus, orando e profetizando, e tudo o que acontecer será pela mão de Deus. Então nós precisamos entender isso. Então lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23 ao versículo 25, vai nos dizer assim: em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não a homens, sabendo que receberei do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o servis. Mas quando fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Tudo quanto nós formos fazer, nós devemos fazer como se nós estivéssemos fazendo a Deus. Queridos, nós estivemos aqui, neste lugarzinho, sentados, tocando e pregando. Queridos, nós sentimos presença de Deus marcante aqui. Cada live, que chegasse a 5 pessoas, que chegasse a 10 pessoas, mas nós estávamos fazendo ela para Deus, assim como estamos aqui hoje, fazendo para Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós fazemos para Ele, Ele é quem vai nos recompensar. Se nós vamos limpar um chão, ou se nós vamos subir ao altar, devemos fazer para Deus, porque Ele é quem vai nos recompensar. E foi o que essa mulher fez. Foi isso que ela fez. E porque ela fez isso, Deus começou a abrir uma porta de milagres. Se você deseja uma porta de milagres, eu quero rever com você os estágios. Comece a fazer isso. Não tome decisões precipitadas. Tome decisões motivadas por gratidão e não por circunstâncias. Decida recomeçar por baixo. Aproveite as oportunidades que Deus lhe proporciona. E sexto, eu estou advogando em minha causa, eu quero que você entenda. Mas se nós vamos ler o capítulo 3 de Ruth, do versículo 1 ao 5, e nós vamos ver que nós precisamos ter líderes para nos orientar. A Bíblia vai dizer assim: e disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora pois, não é Boaz em cujas moças estivesses de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Levanta-te, pois, unge e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém, não te des conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entrarás, descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deve fazer. E ela disse: tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, bebinho, já estava chapadinho aqui, ó. É o português bem claro, ele comeu, ele bebeu e estava alegre, né? Veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. O que é que está acontecendo aqui, pastor? Deixa eu te contar. Boaz chegou. Quem é essa aí? Eles explicaram. Aí ele viu ela trabalhando com diligência. Aí ele foi bater um papo com ela. Aí ele se apaixonou. E ele falou para ela: desce aqui mais tarde, vamos bater um papo. Hashtag encontrinho. E ela chegou para a sogra e falou assim: sogra, meu parente lá está querendo que eu desça lá de noite. Ela falou: você vai, mas não se dê a conhecer o homem. Faz assim, assim e assim. Efésios 4:11, a Bíblia vai dizer que ele, Jesus, deu à igreja alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres e pastores. A função do sacerdócio não é a função de escolha. Eu não sou pastor porque eu escolhi ser pastor. Eu sou pastor porque Ele me escolheu e deu às igrejas pastores. E neste tempo de pandemia nós temos que tomar 2 cuidados, porque tem muita gente fazendo live. Agora nós temos os pastores virtuais.
Tem um monte de gente fazendo live, tem um monte de gente virando pastor, tem um monte de gente com resposta. Cuidado. Não estou defendendo minha causa, nem com medo não. Eu conheço as ovelhas que eu tenho. Mas você que está me ouvindo, e você que está aqui, cuidado com o que você ouve. Porque Deus diz que daria pastores segundo o seu coração. São mentores. Queridos, uma coisa na sua cabeça: existe um caminho na sua vida, e você que está me ouvindo, em que você não sabe, mas o teu líder sabe. Deus dá direções aos líderes que muitas vezes não dá à própria pessoa. Quando nós buscamos aconselhamento, quando eu busco aconselhamento com o meu discipulador, e ele me diz alguma coisa diante do que eu falei, eu preciso entender que é Deus que está me dando uma direção. E às vezes a direção que Ele está me dando é contrária à direção que eu queria tomar. Eu imagino que talvez Ruth estivesse aqui, e agora, o que eu vou fazer? Será que se eu for lá? Ela poderia ter tomado, mas a Bíblia diz que ela fez segundo o que o seu líder, segundo o que a sua mentora, segundo o que a sua discipuladora, segundo o que a sua pastora lhe disse. Vai lá, Ruth, mas te mantenha em santidade. E aí, nós vamos entender que o caminho da obediência é o caminho da bênção. E nós vamos entender que Ruth buscou a retidão e a santidade. Versículo 6 e o versículo 7 diz que ela fez o que tinha que fazer, mas ela não se deu. E o versículo de número 14 diz assim: ficou, pois, deitada aos pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer ao outro, porque ele lhe disse: não se saiba que alguma mulher veio à eira. Esse versículo 14 não está aqui por acaso. Ele está aqui para dizer para mim e para você que nesse recomeço, que nesse processo de recomeçar, nós precisamos ter retidão. Ruth poderia sim ter burlado o sistema. Ela passou a noite deitada aos pés do homem em que ela estava pretendendo, porque sua sogra lhe tinha autorizado. Ela passou a noite aos pés do homem que a estava desejando. E a Bíblia diz que ele estava alegre, estava com um vinhozinho a mais. Eu imagino que talvez não tenha faltado para eles a vontade de se conhecerem, a vontade de se abraçarem, a vontade de se beijarem, mas a Bíblia diz: ela ficou lá e ela não se deu a conhecer ao homem. Ela manteve a santidade, ela manteve a integridade, ela manteve a retidão. Neste tempo de recomeço, uma igreja vai se levantar na nação brasileira, uma igreja reta, íntegra e santa. Esta é a igreja que vai saquear o inferno. Esta é a igreja que vai povoar o céu. Esta é a igreja que vai alcançar a sua família. Esta é a igreja que vai alcançar a minha família. Uma igreja composta de homens e mulheres imperfeitos sim, pecadores sim, mas homens e mulheres que vão buscar retidão, que vão buscar santidade e que vão, a despeito das suas fraquezas, a despeito dos seus problemas, viver um tempo de avivamento e de graça. Chega desta igreja mascarada que está aí fora, esta igreja de pessoas que dentro dela são uma coisa, lá fora são outras. Felipe que quer trabalhar com batalha espiritual e com libertação. Não existe maior batalha espiritual e libertação do que trabalhar com quem quer santidade. Não adianta você orar por pessoas. Tem pessoas que vêm diante de nós e nós oramos, expulsamos os demônios. O demônio vai para um lugar árido, não encontra lugar para ficar, aí ele volta, aí a pessoa está lá fazendo um monte de lambança, aí ele entra de novo e o estado daquela pessoa fica como? 7 vezes pior. É por isso que tem gente que você vê que só vai piorando. Só vai piorando, porque vive de remorso, não vive de arrependimento. Arrependimento é mudança de destino, é mudança de vida, é mudança de atitude. Não adianta eu me arrepender remorosamente, chorar e continuar fazendo as mesmas coisas. Eu não estou dizendo que você está diante de um homem perfeito, não é isso. Mas queridos, nós precisamos entender que nós devemos buscar santidade e retidão. Foi o que Ruth nos dá um exemplo. A humildade da beleza da santidade é uma chave para destravar milagres sobrenaturais. E aí a Bíblia continua nos dizendo que ele começa um diálogo, e ele quer casar com Ruth, e Ruth quer casar com ele.
Mas o último detalhe que eu quero lhe trazer essa noite é que todo recomeço precisa passar pelo caminho da fé. No capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que ele então decide casar com Ruth. E quando ele decide casar com Ruth, ele descobre que havia um outro remidor. O que é um remidor? Remidor é alguém da família que tinha o direito naquela época de reivindicar a nora de Noemi para o casamento. E ele decide. Eu quero ler com você, diz assim: Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e ele lhe disse: ó fulano, vem para cá, assenta-te aqui. Desviou-se para ali e assentou-se. Então Boaz tomou 10 homens dos anciões da cidade, disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse o remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, vosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te isto, e dizendo-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciões do meu povo, e hás de redimir, redime-a. Se não a houveres de redimir, declara-me, para que eu saiba, pois o outro não há, senão tu a que redima, e eu depois de ti. Então disse ele: a redimirei. Presta atenção no que está acontecendo. Ele disse para Ruth: Ruth, eu vou ali, porque eu quero casar contigo, mas eu não posso, porque tem uma pessoa na frente. A pessoa para casar com você, ela tem que comprar a terra da sua sogra. Essa parte aqui que era de Elimeleque, foi devolvida para Elimeleque por herança, e para Noemi nós vamos devolver aqui. E aí ele vai lá, ele chama o remidor e diz assim: ó, tem a terra lá. Aí o remidor fala: vou comprar. Olha só, se o remidor compra, ele não podia casar com Ruth. Aí ele continua, ele diz assim: diz porém Boaz, ó Boaz era demais da conta. Ele diz assim: no dia seguinte que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. O que ele está dizendo? Ó, no dia que você comprar, você vai ter que comprar, mas precisa ter herança aí na terra. O que é ter herança na terra? Você precisa casar com ela e dar filho para ela. Ele fala: não, se eu der um filho para ela por causa daquela terrinha, esse homem devia ser muito rico, porque vai complicar a minha herança depois ali. Aí ele falou assim: não, então você redime. O que ele faz? Havia, pois, já há muito tempo esse costume em Israel, quando a remissão permuta, para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e a dava ao seu próximo, e isto era por testemunha em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-te para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciões de todo o povo: sois hoje testemunha que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilion e de Malom, da mão de Noemi. E também tomou por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. O povo disse: ah, legal, tudo certo. E aí a Bíblia vai dizer, nós voltamos lá: assim tomou Boaz a Ruth, e ela foi por mulher, e ele a possuiu. O Senhor lhe fez conceber, e ela deu um filho. Quem é o filho? Obed. Quem é Obed? O pai de Jessé. Quem é Jessé? O pai de Davi. Ruth se tornou bisavó do maior rei de Israel. Talvez essa seja a sua história. Talvez essa seja a minha história. Eu não sei aonde você vai se encaixar em toda essa história. Talvez você esteja aqui no primeiro estágio devido à pandemia, querendo tomar uma decisão importante, precisando tomar uma decisão importante, e você está na casa do pão. E eu quero te dizer: não saia da casa do pão. Continue confiando em Deus. Continue confiando que Deus vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer um milagre. Talvez você esteja preocupado porque você veio de uma família pobre. Talvez você esteja preocupado porque você teve uma vida com pecado, sim. Talvez porque você errou. Talvez tenha errado essa semana, eu não sei. Mas eu quero lhe dizer, Deus não está preocupado com isso. Deus está querendo refazer a sua história. E Ele está esperando que você tome decisões. Que tipo de decisão?
decisão motivada por gratidão, decisão motivada por fé, decisão motivada porque você crê que Ele vai fazer. Eu não sei quais são as dúvidas que estão no seu coração, eu sei quais estão no meu. Mas a despeito de todas elas, a dúvida é a antítese da fé. Eu creio que Deus vai resolver todas as crises e problemas que porventura possam aparecer diante de nós. Talvez todo mundo esteja preocupado somente com a crise financeira, mas não é só a crise financeira. Tem gente com crises de ansiedade, tem gente que tem casamentos passando por momentos de abalo. Então eu quero que você preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Em nome de Jesus, tome decisões motivadas por gratidão. Decida recomeçar. Como? Decida recomeçar por baixo. Decida recomeçar devagarzinho. Decida recomeçar aproveitando todas as oportunidades que Deus lhe proporcionará e Ele vai proporcionar. Decida ter um mentor. Ouça o que eu estou dizendo, não estou advogando a minha causa, eu digo de novo. Mas decida ter um mentor, alguém para te orientar. Escute o que eu vou lhe dizer. Muitas vezes o teu mentor vai saber menos do que você acerca de alguma coisa. Muitas vezes o teu mentor vai saber menos do que você acerca, de repente, desse momento de internet, etc e tal. De repente o teu mentor não fez uma faculdade, você fez. De repente o seu conhecimento é maior do que o teu mentor. Mas ouça, Deus nos coloca debaixo de pessoas para nos orientar. E é na palavra dos mentores que estão a bênção do Senhor. É na palavra do líder que está a bênção sobre os discípulos. Crede no Senhor seu Deus e estarei. Vou falar, gente, mesmo que a coisa eu escuto. Estarei seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. A palavra prosperidade, numa das suas variações do hebraico, quer dizer aquele que goza de perfeita paz e alegria. Quer ter paz e quer ter alegria? Creia na palavra dos profetas. Nós estamos entendendo? Amém? Precisamos buscar retidão e santidade. E encerrando, todo recomeço, toda restituição precisa passar pelo caminho da fé. Eu imagino Ruth aguardando Boaz voltar. Eu imagino Boaz aguardando o momento em que ele disse para o remidor, falou, tem que comprar um negócio aí, cara. E quando o remidor disse, eu vou comprar, imagina que o coração de Boaz, se fosse o meu, eu tinha saído pela boca. Eu perdi a mulher, já era. Meu casamento foi por água abaixo. O único jeito dele ver alguma coisa era matar o homem, mas estava com testemunha. Mas Boaz foi um homem de muita fé e estratégia. O que ele fez? Só que comprar tem que casar com a mulher lá e tem que dar filho para ela. O homem disse, eu não quero, então eu quero. Então nesta noite eu queria que você se colocasse em pé nesse instante. Eu quero orar pela sua vida, eu quero clamar. E antes de ministrar você, eu ministrei minha família com essa palavra. Nós pegamos a rodovia. Eu disse a elas, olha, eu estava terminando o banho e quando eu fui ao espelho, Deus me disse se eu estava pronto. O Espírito do Senhor me perguntou, você está pronto? Você quer recomeçar? Você quer ver milagres? Você quer ver alguma coisa? E aquele negócio foi entrando no meu coração. Eu digo, eu achei que estava. Mas aí a coisa continua. E Deus me deu algumas direções que eu quero dar a vocês. E Ele me disse, prepara-se para encontrar com o Senhor teu Deus. Santifica a tua vida. Santifica a tua vida na verdade. Honra a tua família. Cuida da tua história. Ame o ministério que eu te dei. Não prevarique em tomar decisões. Não tenha medo de tomar decisões. Não tenha medo de perder pessoas. Não tenha medo, se preciso for, recomeçar do zero. Mas eu estou lhe dizendo, isso o Espírito Santo me ministrando. E ele disse, dê passos de fé, de ousadia. Entre na minha presença
Eu cuidarei de ti, mesmo a despeito de ventos contrários. Eu limparei os caminhos. Basta você tomar uma decisão hoje de recomeçar e de caminhar. E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Pastor, mas o senhor já não foi enviado? Mas eu sei que Deus está me enviando para algo diferente. O que é que vai acontecer? Não quero nem saber. Como assim, pastor? Estou rasgado diante daquele que me chamou. Nessa quarentena eu olhei para trás e eu pude ver da onde Ele me tirou. Quando eu não morri em cima daquela carroça, debaixo de chuva, nascendo. Quando eu não morri passando fome, com a minha avó tendo que ir num batedouro de roupa me sustentar. Quando eu não morri tendo que comer goiabinha com sal para não morrer de fome. Quando eu não morri de vergonha pegando o resto da comida da creche e da escola para poder comer. Quando eu não morri, quando eu fiquei doente, muito doente. Quando eu não morri nas 3 overdoses que eu tive. Quando eu não morri, quando eu tentei o suicídio. Quando eu não morri em acidentes e em tantas coisas. Deus guardou a minha vida para este tempo. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Deus nos guardou para vivermos o melhor tempo da nossa vida. Deus me guardou para 2020. Ele me chamou para 2020. Ele me chamou para ser líder de um avivamento. E você que está me ouvindo em qualquer lugar do Brasil, escreva isso. Deus nos chamou para mudar a história desta nação. Eu estava assistindo o Descende ontem, e Cindy Jacobs, Rejane chamou e eu fui ver. Ela estava lembrando de uma profecia do mês de novembro de 1999, no segundo congresso profético para as nações, na Igreja Batista da Lagoinha. E eu estava lá, e eu vi ela profetizando, quando ela dizia: virá um governo assim, depois virá um governo assim, e depois virá um governo cristão, e esta nação será a solução para várias nações. E as profecias estão se cumprindo, e ela disse: estão se cumprindo todas as profecias. E eu lembrei, e a minha alma se incendiou, porque nós vamos viver. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Deus vai levantar igrejas fortes, igrejas que vão influenciar, igrejas que vão ver milagres, igrejas que vão viver o melhor tempo da sua vida, porque uma igreja nova precisa ser levantada no meio desse povo. Talvez você não concorde com o que eu estou falando, mas nossas igrejas são uma vergonha. São uma vergonha. Um monte de crente meia boca, está ao vivo, saindo na internet, eu não tenho medo de falar. Um monte de crente meia boca. Deus conhece o meu coração e vivendo de qualquer jeito. Deus está passando prumo e buscando uma igreja santa, um povo santo, humilde, submisso, hierárquico, e um povo que entende o mover de Deus para viver o melhor tempo da história da igreja nesta nação. O Brasil será o celeiro de um grande avivamento para as nações da terra. O Brasil será um dos países que vai sustentar a terra. Eu creio nisso. Eu vivo por isso. Ouça a Igreja Batista Central em Guarapuava. Deus está nos chamando para nos tornarmos uma sede de avivamento para esta cidade. São 184 mil pessoas. Dessas 184 mil pessoas, aproximadamente 179 mil pessoas precisam ter um encontro verdadeiro com Deus. Eu e você somos a chave. Deus está nos chamando para voltarmos até a nossa terra. Boaz virá, nos resgatará, e no nosso ventre nascerá uma geração de avivamento. Reis, pastores e pastoras, governadores e governadoras sairão do nosso ventre. Eu creio nisso. Eu posso estar diante daqui do próximo avivalista do século. Talvez Deus te tome pelas mãos e te leve para as nações da terra para pregar. Pastor, e o que o senhor faria? Eu te enviaria com todo o prazer do mundo. E se for o senhor, com esse cabelo branco, fazendo 50 anos em setembro, não sei não. Acho que passou o meu bonde. Mas eis-nos aqui, Senhor. Então decida hoje. Decida hoje. Vamos cantar a Ele.
Deus espera de nós. Tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Aleluias. Mergulhe, sinta a presença do Espírito Santo. Eu não sei qual é o lugar que você se encaixou nessa mensagem, mas é o mais importante, é o tempo da decisão que você vai tomar agora. Uou! Bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraças e me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Que eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Aleluia. Que tu és, eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Que tu és minha salvação. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te damos graça por este novo tempo que nós estamos vivendo. Nós te damos graça por este novo tempo que nós vamos experimentar como igreja do Senhor. Estou diante de homens e de mulheres, meu Pai, tanto aqui no templo como em vários lugares do Brasil, nos assistindo através dessa transmissão. Eu quero orar por essas vidas agora, meu Pai, pedir que o Senhor dê a nós o coração de Ruth, um coração que, mesmo a despeito de ter nascido em uma família tão complicada, tão difícil, mesmo se tornando uma mulher viúva, ela por 10 anos ouviu falar do povo de Israel. A Bíblia diz que ela foi casada por 10 anos. E eu acredito que nesses 10 anos ela ouviu falar das histórias desse Deus, das histórias de um Deus que era poderoso, de um Deus que fez milagres, de um Deus que mudou história, de um Deus que levou o povo pelo deserto, que abriu o mar vermelho, e isso gerou no seu coração fé. E quando ela viu que a sua sogra voltaria, ela disse: o teu povo, mas o teu Deus será o meu Deus. Ela se converteu ao Deus de milagres, e o Deus de milagres pegou aquela mulher que tinha tudo, meu Pai, para ser uma mulher qualquer, e fez dela a bisavó do maior rei de Israel.
Meu Deus, as pessoas que estão orando comigo agora também ouviram falar do Senhor. Ouviram falar que o Senhor é poderoso para mudar as nossas histórias, para transformar as nossas vidas, e nós estamos diante de decisões. Meu Deus, que pessoas possam estar decidindo nesse instante, decidindo pelo Senhor, decidindo por te adorar em espírito e em verdade, caminhar em santidade, em retidão, começar por baixo, mas começar com diligência, aproveitando todas as oportunidades. Eu oro por essas vidas agora em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro abençoando este homem, esta mulher, este jovem, esta criança. Aonde quer que este vídeo chegar, meu Deus, aonde quer que esta voz chegar, nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus.